Salve, salve, abençoado seja bem-vindo ao Cris por Cris Jimenez, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a essa energia angelical. Antes de começar o assunto de hoje, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho se você estiver no seu celular, para que você receba as notificações. Agora eu vou começar a entrar mais vezes ao vivo, vou estar fazendo aulas livres de anjos, de numerologia, de defesa psíquica, de esoterismo, vários tipos de assunto. E se você quiser que eu aborde algum assunto ligado à espiritualidade, ligado ao esoterismo, deixe aqui a sua sugestão para o tema e à medida do possível eu vou elaborando os temas e a gente vai conversando. Se você quiser marcar uma consulta comigo, é só me chamar no WhatsApp 11 9 8513 0477 98513 0477. Você também pode estar marcando pelo meu site www.crisjimenez.com www.crisjimenez.com. E o assunto de hoje é o falecimento, é a passagem de Dom Paulo Evaristo. Eu posso dizer que foi uma morte que até que me deixou pensativa, porque no tempo em que eu trabalhava nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, eu já falei aqui em outros vídeos, eu fui catequista por muitos anos. Eu comecei como auxiliar de catequista aos 11 anos de idade, 10 para 11 anos, assim que eu fiz a primeira comunhão. Eu quis entrar junto com as catequistas mais velhas para poder aprender a catequese. E eu continuei nisso até mais ou menos os 23, 24 anos. E nessa trajetória eu trabalhei com grupos de jovens, trabalhei com alfabetização de adultos, trabalhei com reforço escolar de crianças, trabalhei na rua com crianças de rua, eu fiz vários tipos de trabalhos de comunidades, visitei favelas, visitei comunidades mais carentes. E o Dom Paulo foi uma dos percussores, né, o cabeça da comunidade eclesial de base. Ele revolucionou a catequese, ele revolucionou todo o papel de como nós deveríamos agir diante da comunidade. As comunidades antes eram muito mais fechadas, elas eram muito mais excluídas até, as pessoas eram muito mais excluídas, até porque a Bíblia tinha uma linguagem muito complexa. E foi nessa época da comunidade eclesial de base, quando ele criou isso, que nós conseguimos ter uma aproximação maior, que foi lançada a edição pastoral da Bíblia, com uma linguagem muito mais coloquial, com uma linguagem muito mais acessível às pessoas que não tinham tantos estudos, não entendiam tanto aquela linguagem complexa do livro da Bíblia. Quando eu falo para vocês que a questão da numerologia, ela é uma questão que ela traz todo o trabalho de vida da pessoa, às vezes a pessoa acha que eu estou brincando, né? Mas não é, quando eu estou com o mapa na mão, eu fico com caneta junto. Parece que se eu não tiver com a caneta, eu não penso. Aí eu peguei a data dele. Eu achei algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele nasceu num dia 14, ele morre num dia 14, e a soma da idade dele dá um 14. Olha só, ele nasce no dia 14 de setembro de 1921, ele morre aos 95 anos, 9 mais 5, 14, e ele morre também num dia 14. Isso me lembra até um estudo de Henrique de Navarra, que foi o rei da França, que ele tinha essa coisa com 14, né? Ele sobe ao trono com uma soma 14, o nome dele dava uma soma 14, a data de nascimento dele tinha um 14, ele casa com uma mulher com 14 letras, separa da primeira, casa com a segunda, tem 14, ele morre num dia 14, às 14 horas, em uma rua que dava um total de 14. Me lembrou essa história de Henrique de Navarra. Mas continuando sobre Dom Evaristo, ele foi um homem profundamente espiritualizado e ele era uma alma muito iluminada. Ele né? Porque já que nós acreditamos em encarnação, nós não vamos acreditar que a morte ela se dá somente com o corpo físico, né? A gente acredita numa passagem de um estado para o outro. Então ele é uma alma muito, muito, muito interessante, né? Eu tive muito pouco contato com ele, muito pouco mesmo. Mais coisa assim, digamos, de paroquiano mesmo, né? Às vezes tinha alguns trabalhos e ele era convidado para estar, mas era aquela multidão, não tive acesso. Mas a energia dele era uma coisa que impunha respeito. Só de ele estar ali, ele já te colocava respeito.
É um negócio impressionante a energia desse homem. Mas agora olha só. Ele nasce em 1921, ele tem o RVA 13, né? Que mostra essa coisa da fortaleza, do corte seco, rápido. Ele foi um homem que brigou muito forte com a ditadura militar, ele foi um homem que brigou muito forte pelo direito das minorias. Ele tem uma encarnação 18, ele tem um karma 17, e a soma do dia e do mês dele, ele nasce no dia 14/9, dá um 23, que dá um 5. Olha só, o 5 é o próprio trabalho da espiritualidade. É esse trabalho que a gente fala sobre a fé, o poder de dizer não. Dom Paulo, ele tinha essa coisa, né, de negar a agressão, de negar você rejeitar as minorias. Isso era muito... Ele tinha um pulso muito firme perante nisso. Às vezes, ele passava até para as pessoas que eram contra as ideias dele, ele passava a ideia de um homem arrogante e impetuoso, mas não era. Ele tinha uma força dentro da bondade dele. O oculto dele dá um 5, o desafio dá 1. O desafio dele é superar a própria insegurança dele. Por ele ser um homem forte, um líder espiritual, isso não quer dizer que ele não tinha as suas fragilidades e as suas fraquezas. É errôneo pensar que por uma pessoa ser um líder espiritual, ela não tem fraqueza, ela não passe por dificuldades, ela não passe por dúvidas, ela não passe por uma série de coisas. Isto é um erro que as pessoas às vezes colocam e que não é real dentro do que as pessoas realmente vivem, né? Das pessoas que estão ali trabalhando com lideranças. A vida dele muda de 18 em 18 anos. Então você vê, ele tem um 14, que é a carta da temperança, que fala de uma pessoa internamente calma, mais firme, porque o 14 é um 1 e o 4, né? É a firmeza e a determinação, né, de um imperador. Ele é um 9, que é um eremita, que já fala, o 9 já fala dessa liderança espiritual, né, aquela coisa das pessoas virem pedir ajuda. E realmente as comunidades iam muito até Dom Paulo. Ele fazia muita coisa, mas muita gente vinha até ele, trazia as ideias, trazia as situações, e ele comprava as brigas. O 5, que é a liderança espiritual, é a carta do Papa. Ele fazia um papel de Papa dentro do papel dele aqui, nessa comunidade, nessa situação de São Paulo. Ele fazia o papel dele, né, muito bem feito como liderança. Aí ele tem a vida que muda de 18 em 18 anos. Como a vida dele muda de 18 em 18, ele vai ter sempre a mesma base, né? 22, 4, 13, ou 22, sempre, pondo ciclos de vidas. Depois ele vai ter, ele passa 1, 2, 3, 4 ciclos 22. Depois ele entra num ciclo 4 e no ciclo 13. Pra vocês entenderem o que eu tô falando? Eu não sei se vai dar pra ver as contas. Não sei mesmo. Ó. Ele muda de 18 em 18 anos. Então aqui ele tem os ciclos de vida dele, ó, 22, 22, 22, 22, 4, 13. Não sei se dá pra ver, né? É que eu tenho esse vício de fazer tudo no papel porque eu acho mais prático. Então ele vem de 1921 a 1939 com o ciclo 22, de 1939 a 1957 no ciclo 22, de 57 a 75 no ciclo 22, de 75 a 93 no ciclo 22, aí depois ele vem de 93 a 2011 no ciclo 4, 2011 até 2029 no ciclo 13. Ó, ele pula de 22, vai para 4, vai para 13. Então, o que a gente percebe? Ele tinha um profundo trabalho com o lado espiritual. Ele era um homem que, se ele não se dedicasse ao lado espiritual, ele teria sérios problemas durante a vida dele. Bom, ele cumpriu esse papel dele perante isso. Ele morre com broncopneumonia, né? E aí a broncopneumonia deu falência múltiplos nos órgãos dele. Ele tem um 18 de MVA, que é a missão de vida dele, quer dizer, lidar com as águas, lidar com as emoções, lidar com o sentimento, lidar com a fluidez. E ele fez isso. Ele lidava com o sentimento das pessoas, com as carências, com as dificuldades, né? Muita gente chegando desesperado, outras pessoas chegando sem remédio, famílias chegando com situações complicadíssimas, gente chegando em situação de risco. Que os direitos humanos não é só defender direito de bandido, como muitas vezes a gente vê. Existem trabalhos dentro das do CEBIS que são muito profundos no resgate da pessoa humana.
tá? É que, infelizmente, isso não é divulgado pela mídia. Eles divulgam só um pedaço que interessa a eles. Então ele tinha esse trabalho. Na encarnação dele, ele tem uma encarnação 18 também. Então ele tem uma missão de vida 18, uma encarnação 18, água sobre água. Ele tem um karma 17, que é o quê? Aquela pessoa que escuta demais os problemas dos outros, acaba absorvendo muita coisa para si e precisa trabalhar o lado espiritual, a energia, para que essa coisa se recicle. Aí aqui nós temos um bom exemplo de que não é necessário você colocar branco, não é necessário você estar dentro de um terreiro para trabalhar a espiritualidade. Ele tem um 18, que é o lado espiritual, o lado que a gente considera da magia, do feitiço, da situação, o 17 também, e ele trabalha a magia dele, ele trabalha a espiritualidade dele com a palavra. Ele tinha um dom da palavra. Ele era uma liderança que palestrava, que fazia homilias, que ia até o povo, que o povo vinha até ele. Ele cumpriu muito bem o papel dele. Essa broncopneumonia, se eu for olhar por encarnação, está correta. Porque água, pulmão com água. Água, você entendeu? Então, ele nasce com falência para os rins, água, né? O rim filtra a água do corpo. Então tudo dele está ali muito encaixadinho, um quadradinho muito perfeito. Ele morre cumprindo a missão de vida dele. Ele morre cumprindo exatamente aquilo que ele queria. E você vê, se eu somar aqui, deixa eu somar aqui, viu? Ó, aqui dá 9, 3, 12, 12 e 5, 12, 5, 17. Se eu somar o dia de hoje para ele, eu não tinha somado. 1 mais 4, 5, 1 mais 1, 6, mais 2, mais 2, mais 0, mais 1, mais 6. Então eu vou ter o número 17, que é o karma. Ele morre no dia do karma. 17 é a soma do dia, 17 é o karma dele. Ele morre com um problema de pulmão e foi a causa dele ser internado dia 28. 28, ele foi internado num dia 28, que dá um 10. Que é água, e sobre a questão da circulação, que é o próprio 17. Né? Quando a falência nos órgãos, o que acontece? Não existe mais a circulação perfeita do sangue, de nada mais. Né? Tudo vai paralisando, tudo vai indo embora, né? vai parando. Então ele morre dentro do karma dele. O ano pessoal dele, ele está no ano pessoal 5. 5, a carta do Papa, que é o símbolo do Papa, é o pentagrama, que é o homem de braços abertos no universo. Né? O homem de braços abertos, um homem em comunhão com o Espírito. Então ele tem uma linha 10, 13. 10, destino, 13, corte, 5, espiritual. Ele passa por um corte espiritual do destino. É a morte natural, onde a pessoa cumpre. Ele morre no 5, 14 dá um 5. Ele morre perfeitamente. Aí eu fiz umas contas aqui, ó. Você vê, ele passou 76 anos na congregação religiosa. Ele teve 76 anos de dedicação. 76 dá um 13. Né? Ele tem 71 anos de sacerdócio. Um 8, destino, 8, né? O Leniscata. Tudo que vai e volta. Ele já era um homem de fé em outros momentos e ele ainda conserva a fé. Ele tem 50 anos de episcopato. 50 anos dá um 5. Ele tem 43 anos como cardeal. Cardeal dá um 7. Ele tem uma tendência 9 e uma subtendência 8. Então você acha vários 8 aqui se você for fazendo as contas. Aí, em 1939, ele entra para a ordem. Em 1939, ele estava no ano 8. O destino, né? Você vê que legal. 22, ele tem um 22 que dá 44. 44 dá 8. Base que dá... Ele tem a base espiritual e a base terrena. Ele tem as duas bases. O ano dele, 8, fala, bom, agora você já tem a sua base firme para caminhar livremente, 22, dentro daquilo que é o caminho que é justo, 8 para você, ok? Aí em 1940,
45, ele é ordenado. No ano que ele é ordenado, ele está no ano 5, o ano do Papa. O ano do Papa, o Papa que é ligado ao sacerdote, o Papa que é ligado à elevação espiritual. Quem tem o Papa tem que fazer uma dedicação à fé. Não importa a sua fé, você tem que se dedicar a essa fé. Ele se dedica no 5, né? E nesta linha dele, ele tem um 19. Então, o 19 fala que é um momento muito feliz da vida dele. Ele vem 10, 9, 19, 22. O ano de 1945. Então, ele tem o 9 falando, o 9 formado por um 6 e o 3 falando, olha, ele é o 6, família, 3, comunicação. Ele é uma pessoa de comunicação social, né? A família da igreja é a sociedade. Ele é uma pessoa de comunicação social. Nesse momento ele está muito feliz, ele passa por um momento muito feliz, 19. 22, aonde ele vai caminhar. O louco é livre, o louco vai para onde ele quiser. Faz o que ele quiser na vida dele. E ele fez o que ele quis na vida dele. A fé. A dedicação. E no ano do ordenado dele ele está no 5. Foi um homem que escreveu 57 livros, né? E aí ele se forma em letras, pedagogia. Ele se forma em várias situações. Ele tem vários estudos, vários congressos. Ele é um homem inteligentíssimo, brilhante. Quem teve a felicidade de conhecê-lo, mesmo de longe, igual eu falei, eu tive muito pouco contato, foi coisa de congresso, de jovens, algumas missas comunitárias que a gente teve aberta, que ele estava presente, mas ele era um homem de uma presença e de uma palavra muito forte. Você calava a boca quando esse homem estava falando. Sabe quando uma pessoa fala e você tranca? Você não tem coragem de abrir a boca? É mais ou menos isso. Olha só, ele foi um homem que fundou 43 paróquias, mais de 1.200 centros comunitários e teve mais de 2.000 CEBIS. Para mim, esse feito da CEBIS, porque da CEBIS eu participei. E do centro comunitário também, mas o CEBIS principalmente eu participei. Né? A gente tinha uns cartazes gigantes assim com uns desenhos que as pessoas podiam colorir e a comunidade olhava, você fazia as reuniões, as pessoas olhavam aquele desenho, associava, a gente fazia uma leitura da Bíblia e fazia uma discussão ali através daqueles desenhos. É muito, muito didático, muito legal. Eu aprendi muito nessa época com os cursos que a gente fez através da CEBIS. Né? Então eu quis mostrar para vocês hoje um pouco da numerologia, né? Um homem de muita fé, um homem de um pulso muito forte e com números muito coerentes, né? Mas o que me chamou muita atenção foi isso. Ele nasceu no 14, morre no 14, a idade dele soma um 14, 95, 9, sabedoria, uma pessoa já com uma certa idade, né? O eremita é o velho já, né? A pessoa já com aquela sabedoria que é a idade que o tempo traz. E o 5 o contato direto com o lado espiritual. E aí forma essa coisa linda. E apesar que sempre desencarne traz uma dor, mas é um desencarne muito coerente, de uma pessoa que realmente cumpriu a missão de vida dela, de uma pessoa que realmente passou a mensagem de fé e de esperança, teve seus erros como qualquer ser humano teve seus problemas como qualquer ser humano teve, mas ele acima de tudo cumpriu o papel dele, que está determinado dentro dos números que ele carrega. Bom, é isso. Se você quiser marcar uma consulta comigo, é só me chamar no WhatsApp 11 98513 0477. E se você quiser comprar meu livro, que de novo não tá aqui, mas é esse livro aqui, ó. Se você quiser comprar o livro dos arcanjos, ó, que é esse livro, também você encontra lá no site 11 98513 0477. O meu site é www.crismenes.com. Lá você encontra DVD de numerologia kármica com curso, você encontra consulta comigo que você pode comprar lá, passa lá no seu cartão de crédito, você encontra o livro, você encontra outras coisas super interessantes. Essa é a minha mensagem de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até um próximo encontro com as bênçãos dos anjos e dos arcanjos. Fiquem na luz, fiquem na paz e fiquem com Deus e com a deusa. Beijos.